Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro, então vamos iniciar nossa aula de Química Analítica Quantitativa. Hoje estaremos falando, dando continuidade ao tema que era titulometria, né? No caso de neutralização, titulações de neutralização, na parte 2, que tínhamos terminado a parte 1. Nesse caso você não viu a parte importante você assistir, tá? É a aula anterior a essa, você pode observar no meu canal. Beleza. Então, essa parte 2 a gente já vai iniciar falando, dando continuidade normalmente a falar sobre indicadores. A falar sobre indicadores e como, no caso, o pH está envolvido, né? Pouco a pouco vamos chegando no caso, na parte mais importante, que são os cálculos que iremos desenvolvendo. Para iniciar, são, na verdade, a gente lembrar dos indicadores, são substâncias que vão reagir dependendo do pH da solução. Eles vão manifestar uma cor, vai ter uma viragem de cor, né, no caso. Já tínhamos falado quais são os tipos, quais são os pontos de viragem, que é muito importante. E, no caso, hoje estaremos falando um pouquinho mais na questão que envolve algumas variantes que influenciam o comportamento desses indicadores, principalmente. São vários tipos de fatores ou variáveis que vão influenciar. Uma delas é a temperatura, no caso. Tanto que quando a gente trabalha nos experimentos, ela tem que ter, dependendo, tem que observar que as temperaturas do local elas não serem muito altas, senão isso pode modificar, no caso, o uso desse indicador e ele pode dar um erro, na verdade. Assim também, se trabalha na temperatura ambiente, dependendo do tipo de substância que você for utilizar, no caso, né? Assim também pela força iônica e pela presença de solventes orgânicos e inorgânicos, assim como partículas coloidais, no caso. Principalmente a presença dos solventes e as partículas coloidais podem causar o deslocamento da faixa de transição em uma ou mais unidades. Obviamente tem uma margem de erro, tínhamos até comentado na aula passada, mas, cara, tem que ter muito cuidado porque aqui a gente está falando demais, né? O que leva a um erro e a no caso a uma má concentração que a gente tenta procurar da outra substância, tá? Então aí coloquei embaixo uma tabela, no caso mostrando novamente alguns dos principais indicadores, é ácido-base, tá? Essa faixa de transição muito importante, isso depende muito do pH, né? E sabemos que a temperatura pode afetar isso. Tá? O pKa, que é a constante de dissociação das constantes de acidez, né, no caso, e as mudanças de cor conforme for, né? Se a gente for ver, observemos no caso de uma fenolftaleína, né, no caso que é 8,3 a 10, que é a faixa de transição, e tem a mudança de cor porque ele é incolor, e quando alcança esse ponto de equivalência, ele vai se transformar aqui, a color, no caso, rosa, né, no caso. Assim também vamos ter os diferentes tipos de titulação ácido-base, no caso do tipo monoprótico, tá? Lembrando isso. Temos vários tipos, dentro dos quais nós trabalharemos mais entre ácido forte e base forte, e entre ácido fraco e base forte, base fraca, tá? Então seria o 1 e o 4. Mas tem também os outros dois, que são entre ácido forte e base fraca, e entre ácido fraco e base forte. Eles estão representados por suas equações que são características, tá? Isso assim é muito importante porque durante os nossos exercícios nós estaremos trabalhando com essas equações, né? Se você entre ácido forte e base forte tem ácido clorídrico, mas a base, né, que no caso seria o hidróxido de sódio, soda cáustica, isso vai nos formar água e um sal, né? Por isso também outra coisa interessante, que a titulometria também é chamada de salificação, porque também forma um sal, né? É o que normalmente encontramos. E a outra, né, que tínhamos falado, entre um ácido fraco e uma base fraca, como no caso do ácido fraco temos o ácido etanoico, né? O ácido acético, também falado, mas o hidróxido de amônia, né, também ele nos dá água e a formação de uma base, no caso, que é o etanoato de amônio. Isso é importante, pessoal, porque a gente vai observar que do lado, que conforme eu tenho eu vou observando
no caso, essas concentrações que vão se adaptando com o pH, o quanto que gasto, eu vou montar minha curva de titulação, que é um gráfico de variação de pH com a adição do titulante. Tá? E isso vai variando e vai demonstrando conforme cada, como se chama, cada indicador que você for utilizando. Aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre essa dissociação que acontece, e vai aparecer os íons hidrônio, que é o H3 ou mais. É uma solução aquosa de um ácido forte, origina-se a partir de duas fontes, isso é importante, da reação do ácido com a água, tá? E a dissociação da própria água, que normalmente a reação do ácido com a água, né, ela vai nos formar, no caso, um OH-, né, uma concentração. E a dissociação da água, que ela pode se dissociar em OH- e H+, né, em duas partículas, tanto uma caráter básico como outra uma caráter ácido. Aí, né, então estamos a ter um exemplo, né, por uma solução de ácido clorídrico com uma concentração maior que 10 a menos 6 mol por litro, teremos, no caso, a concentração já estabelecida do H3 ou mais, que isso é resultante da concentração entre a concentração do ácido clorídrico e a concentração do OH-, que seria a base. Tá? Isso vai nos dar aproximadamente uma concentração do que seria o ácido clorídrico. E o outro, né, da base, a concentração da base, o H-, que isso se baseia entre a concentração do hidróxido de sódio, mas a concentração do H3 ou mais. Tá? Por que ocorre isso? Isso aqui é somente pela dissociação, como tínhamos falado, da dissociação e da reação, tanto do ácido na água, como a dissociação da própria água, que pode ser transformado em OH- ou em H3 ou mais. Tá? Para a gente ver os cálculos que nós vamos a desenvolver, que na verdade são uns cálculos mais alongados, né, mais demorados, mas a gente tem que entender o que nós vamos fazer. Vamos ter 3 tipos de cálculos devem ser feitos, no caso, que sempre vai ser, vamos a trabalhar com a curva de titulação versus o volume do titulante, né? Do titulante, estamos falando da base, que pode ser, no caso, como estamos falando de base forte, ácido forte, a base forte, o hidróxido de sódio. Esses 3 tipos de cálculos, pessoal, são assim, isso temos que lembrar sempre, porque em base a isso que a gente vai falar, vamos desenvolver tudo o que tem a ver com os cálculos desta parte da titulometria, beleza? Então, vamos lá. O primeiro é a pré-equivalência. Então, a gente vai achar, né, encontrar a concentração do ácido, de sua concentração inicial e a quantidade de base adicionada, né? É o primeiro caso que a gente vai analisar. Depois, vamos saber o 2, né, que é na equivalência. Na equivalência, que estamos falando do ponto equivalência, é no momento em que tanto a quantidade de ácido, H3 ou mais, vai ser igual à quantidade da base, o H-. Tá? Isso somente acontece quando ela atingir o ponto de equivalência. Tá? E isso se deve à concentração do íon hidrônio, né, H3 ou mais, que é encontrar diretamente do produto iônico da água. E isso é uma coisa padrão, pessoal. Isso aí temos a constante da água, né? Da basicidade, poderíamos falar, né? Que é 1 vezes 10 a menos 14. Anotem isso bem, que isso aqui é muito importante. A gente vai trabalhar com ele mais para frente, tá? E isso se dá porque a gente já sabe, né? Essa regrinha que estou mostrando aqui, do H3 ou mais, do hidrônio, com o grupo hidroxila, né? No caso, o OH-. E no caso, já no pós-equivalência. Aí a gente vê que o modo conveniente de converter as concentrações de hidróxido a valores de pH vai ser possível utilizando um logaritmo negativo de ambos os lados da expressão da constante do produto iônico da água. Ou seja, que significa toda essa blá blá blá. Então a gente vai trabalhar com a constante da água, né? No caso o KW, que isso, como tínhamos visto antes, é igual aqui a concentração do hidrônio, do H3 ou mais, vezes a concentração do OH-. Aí nós aplicamos aquilo que estamos falando. Em ambos lados,
aplicamos o logaritmo negativo, tanto o logaritmo negativo de kW, como o logaritmo negativo do H3 ou mais vezes o H menos. Produto disso, nós vamos fazer que tem o logaritmo de kW e vai ser igual a menos logaritmo do H3 ou mais, menos, no caso, para equilibrar tudo é positivo, menos logaritmo de OH menos, isso vai nos dar, depois de eliminar, no caso, os menos, no caso aqui, a gente vai ficar como? Vai ficar com a constante P, né, o potencial de kW, igual a pH mais POH. E lembrando que na escala, o pH, que é o potencial de, no caso de hidrogênios, né, da cisticidade, mais o pH, que é de hidroxila, isso nos dá 14, que é a escala de pH, né, de 0 a 14. Então, isso nos dá 14. E isso está simplificado também como que o menos logaritmo de 10 a menos 14. Lembra o dado que tínhamos visto no slide passado, né, no slide anterior? Se trata disso. Então, isso que temos que lembrar, pessoal, também. Tá? Que, no caso, pH mais POH pode ser igual a 14, mas também ele significa que o menos logaritmo de 10 a menos 14. E com isso, né, normalmente, a gente vê variações, no caso, entre o efeito da concentração e a escolha do indicador. Porque aí vem outra coisa muito importante. Qual que é o indicador que eu utilizarei para trabalhar, no caso, para identificar a concentração, né, que eu preciso? Então aí a gente parte, né, no caso dessa curva de titulação, no caso do ácido clorídrico com hidróxido de sódio. Então nós podemos observar, né, que tem as faixas de transição, nós estamos observando que foram utilizados aqui 3 indicadores: a faixa de transição da fenolftalina em vermelho, a faixa de transição do azul de bromotimol azul e a faixa de transição do verde de bromoquessol. Aí nós podemos observar também que temos as duas concentrações, né? Temos a linha que é essa linha aqui, que corresponde a ácido clorídrico, que tem uma concentração de 0,5 mols por litro, e ela foi utilizada que titulante hidróxido de sódio, 0,1 mol por litro. Então ela vai avançando, sempre se observa aqui, essa aqui é a escala do pH, então bem bastante ácido, né, no caso. E mesma coisa com a linha pontilhada, temos também a mesma quantidade de ácido clorídrico, só que dessa vez ela tem uma concentração de 0,0005 mols por litro, tá? E também se utiliza um agente titulante de hidróxido de sódio de 0,001 mol por litro. Então, né, eles são mais diluídos, tá? Por isso eles perdem, no caso, em comparação da primeira linha, que é mais, eles são mais concentrados, mas vai chegar um momento, enquanto você vai se adicionando o agente titulante, que nos dois é o hidróxido de sódio, vai chegar um momento em que eles vão, isso aqui é pré-equivalência, vai chegar um momento em que eles vão alcançar a faixa de equivalência. Quando a gente fala da faixa de equivalência, normalmente isso depende muito do indicador. Normalmente, se você for a ver da fenolftalina, né, ele vai abaixo de 8, né? Entre 8 a 10. Mas se você ver os outros, é diferente. Nesse caso aqui, a gente pode observar que eles temos um ponto de equivalência que equivale ao 7, né, aproximadamente. A gente utilizaria qual desses três? A faixa de transição de azul de bromotimol, que ele seria o mais indicado para encontrar, nesse caso, o ponto de equivalência. Então, desses três, podemos utilizar o mais indicado, seria o azul de bromotimol. Beleza, pessoal? Vamos lá. Tá. Como estamos falando, utilizaríamos o azul de bromotimol. Aqui estou mostrando outro exemplo para vocês, né? Que é a mesma coisa que o anterior, né? No caso, são duas curvas, estamos mostrando curva A e o V, utilizando, só que aqui é o contrário. No outro, tínhamos utilizado o hidróxido de sódio para achar no ácido. Aqui é o contrário. Utilizamos o hidróxido de sódio para encontrar nele, né? Vamos fazer a titulação com ácido clorídrico. É a mesma coisa, só que é o contrário. Aí podemos utilizar também mesmo aquilo que tínhamos falado no anterior, né? Que era o azul de bromotimol.
Como se calcula esses valores? Isso varia muito, porque isso depende também com outro tipo de produtos que você encontra, né, no mundo, né? No caso aqui podemos ver alguns produtos mais básicos, como os mais ácidos, no caso, né? É muito comum. E aí dentro deles nós montamos uma faixa. São faixas, no caso, essa mais avermelhada, os mais ácidos, os mais básicos. Tem o pH, né, que nós sabemos ser o 14, constante de acidez, e o pOH, que seria o contrário de 14 para 0, né? O ponto de equivalência é esse que fica aqui no meio, na faixa, o ponto de equivalência, que é representado por 1,0, né, vezes 10 a menos 7, no caso, tá? Que seria esse, no caso da acidez, e poderia ser também, no caso da constante de basicidade, né, de alcalinidade. A escala de pH, além dela, também temos outros tipos de pH, né? Acabamos de ver eles, né? O o pKa, enfim, o pOH. Normalmente a gente conhece mais o pH, né, que é o potencial de hidrogeniônico, né, mais utilizado. Mais tarde vamos ter imaginemos, pode ser qualquer número, o pH, px, né, que vai ser sempre identificando com o logaritmo negativo dele mesmo. Por exemplo, temos o pKw, que tínhamos falado agora há pouco. Se utiliza a fórmula que isso se dava, lembra que a gente falou no ponto de equivalência, onde a quantidade de H, da concentração de H3 ou mais vai ser igual à concentração de OH menos, no caso. Então, esse Kw, nós sabemos que ele representa a quantidade de hidrogênios vezes OH. E isso nos dá uma constante geral, que é 1,0 vezes 10 a menos 14. Tá? E isso somado, né, o logaritmo negativo que tínhamos falado, dá 14, e a somatória do pH mais pOH vai ser igual a 14, tá? Isso aqui é básico, viu, pessoal? Podemos utilizar também medindo o pH quando você faz a titulação, tá? Mas às vezes isso pode dar alguns problemas, já que alguns corantes mudam a cor quando o pH varia, né? No caso, os indicadores, né? Então, os indicadores são os menos precisos que os medidores de pH. Eles são os melhores medidores de pH, no caso, para utilizar. A maioria desses indicadores tende a ser vermelho em substâncias mais ácidas. Que lembra o erro de acuidade que tínhamos falado na aula passada? Isso pode trazer problemas. Então, utilizando a medição de pH também é mais aceitável. Os ácidos fortes, no caso, que vamos ver, ácidos fortes, bases fortes, os mais comuns que temos são ácido clorídrico, no caso, ácido bromídrico, ácido iodídrico, o HNO3 ácido nítrico, que não é muito conveniente utilizar em uma titulação, já que ele é o mais forte de todos e ele não é tão rápido de acabar com essa, no caso, essa ionização, esse poder oxidante. Então, aí temos o ácido clórico, HCl3, HClO4, ácido perclórico, e o ácido sulfúrico. Eles são ácidos fortes, com eletrólicos muito fortes. Todos eles se ionizam completamente nessa solução. Colocamos o ácido nítrico mais água, ele vai formar os H3OA+, mais NO3-, no caso. Os ácidos fortes, né, no caso, é geralmente a única fonte de H+, né, de hidrogênios. É que tomar bastante cuidado com isso aqui. Se a concentração em quantidade de matéria do ácido é menor do que 10 a menos 6 mol por litro, a autoionização da água precisa ser considerada. Então ela vai ter uma diluição, o que a gente chama um fenômeno chamado de diluição infinita. Assim, o pH da solução é a concentração em quantidade de matéria inicial do ácido. E as bases fortes, a maioria dos hidróxidos iônicos são bases fortes: hidróxido de sódio, hidróxido de potássio e hidróxido de cálcio. Tá? Assim, as bases fortes são eletrólitos fortes também, igual que os ácidos, e se dissociam completamente em solução. O bom é isso, porque se utiliza. E aí podemos observar que pOH, né, que também significa o pH de uma base forte, é dado
pela concentração em quantidade de matéria inicial da base. Tenha cuidado, no caso, sempre com a estequiometria. Isso quer dizer, no caso, com o balanceamento, tá, pessoal, dessa equação que a gente vai trabalhar. Lembra as equações que a gente mostrou agora uns slides mais para trás? Então tem que ter cuidado com isso, tem que estar tudo balanceado, senão nossos cálculos não vão dar certo. Para um hidróxido ser uma base, ele deve ser solúvel, né? No caso, eles são solúveis, extremamente solúveis, tá? Aí temos alguns exemplos, né? No caso, o oxigênio O2 mais a água. Temos as duas moléculas de OH. Você vê que estão equilibrados. Dois oxigênios, né? No caso. Então, isso tem que ter bastante cuidado, no caso, na estequiometria. Os ácidos fracos são apenas parcialmente ionizados em solução. E eles também encontram-se em equilíbrio conforme, né, essa equação, né? O H, que significa o ácido, mais água, vai liberar o H3O+, e o ácido, no caso, em estado ionizado. Isso vai significar a constante de acidez que estamos observando. Tá? E nós podemos ainda reemplaçar isso, se for o caso, do ácido, né? Como estamos observando aqui nessas duas equações. Esses ácidos ácidos fracos, no caso, são constantes de dissociação do ácido, né? Quanto maior essa constante de acidez, que é o Ka, mais forte é o ácido. Nesse caso, tem mais íons presentes no equilíbrio em relação das moléculas não ionizadas, tá? Não percam isso. Agora, se a constante é maior do que 1, o ácido está completamente ionizado e o ácido é um ácido forte. Na maioria dos exemplos que vamos trabalhar, acontece isso, tá? E vai ser bem diferente quando a gente trabalha ácidos fracos e bases fracas, que acontece outra coisa. E nessas titulações que a gente está mostrando, podemos observar que aqui, né, nessa curva de titulação, o ponto de equivalência, e no momento que ele está iniciando, tem mais que hidrogênios presentes, né, no caso. Ele depois vai ir mudando, porque vai ter mais que radicais hidroxila. Então, de ácido vai passando a básico. E no ponto, no caso, quando ele iniciar, no caso, com uma quantidade X, 50 ml, aí tem uma padronização, um equilíbrio, que vai chegar no ponto de equivalência no pH 7. Excesso de hidrogênios e excesso de hidroxilas, no caso. Aqui podemos mostrar, no caso, né, que à medida que o ácido é adicionado, o pH diminui, mais ainda se é maior do que 7. Quando chegar no ponto de equivalência aqui, pessoal, o pH é dado pela solução do sal, no caso. Nesse caso, o pH vai ser 7. Então, tem um equilíbrio entre o pH do ácido e o pH da base. Se depois continuar, né, após o ponto de equivalência, o pH é dado pelo ácido forte em excesso, né, e ele vai se distribuindo, no caso. Então, pessoal, vamos a seguir então com nossa aula. A gente vai mostrar para vocês um exercício bem prático, assim, mostrando passo a passo da preparação de uma titulação ácido forte com a base forte, né, e como a gente faria, no caso, os cálculos, né. É um pouquinho longo, mas dá para você seguir direitinho como que funciona. Então, primeiro temos que é um ácido forte com a base forte, no caso, ácido clorídrico com hidróxido de sódio, vai formar água, né? E um sal, né? Já que é salificação, cloreto de sódio. Aí, né, parte, no caso, o problema, né? Supor a titulação de 100 ml de solução de ácido clorídrico, HCl, com concentração de 0,1 mol por litro, com solução de quê? No caso, que seria o titulante, o hidróxido de sódio, 0,1 mol por litro também, as mesmas concentrações, né? Aqui está mostrando as concentrações. Aqui você só para lembrar que aqui estamos desconsiderando o efeito da força iônica, né, no caso, tá? No primeiro momento, vamos ver lá. Aí, né, estou mostrando, no caso, nosso Erlenmeyer com
a bureta, nossos principais, no caso, vidrarias, né, para trabalhar com essa titulometria. Aí estamos colocando, no caso, o titulante, que é o hidróxido de sódio, com concentração já conhecida, 0,1 mol por litro, tá? E é quanto que... E 100 ml, no caso, de ácido clorídrico com concentração 0,1 mol por litro, no caso, tá? Aí, no caso, vamos trabalhar primeiro sem adição da base, né? Então, o valor da base, o volume, é 0 ml. Aí partimos da equação comum, né? No caso, não temos a base, então só trabalhamos com o ácido. E o ácido, no caso, mais água, isso vai nos dar o H3 ou mais, o hidrônio, e mais o cloro, né? No caso. Aí sabemos que as concentrações entre um lado e outro tem 0,1 no caso, e do hidrônio, né, no caso ácido também, é 0,1 também. Então, a partir disso, fazemos. Lembra que tínhamos falado para o pH, a gente precisa fazer, no caso, o logaritmo negativo de quem? Desse caso, do H3 ou mais, da concentração de H3 ou mais, que ela é conhecida, que é a mesma do ácido, só que aqui dissociou, né, no caso. Então, esse H+, que você deu do ácido clorídrico, esse H+, dissociou, mas tem a mesma concentração. Então, o pH logarítmico do H3 ou mais, que seria 1, né? O logaritmo negativo, sai 1, o pH. Então, um pH extremamente ácido, né, no caso, nesse primeiro momento. Num segundo momento, a gente vai já adicionar o volume, no caso, da base, do titulante, que é o hidróxido de sódio, que vai ser 10 ml. A gente não tinha, né? Não tínhamos falado disso que está no problema, então a gente tinha que achar isso, supostamente. Aí, colocamos, no caso, a regra, né, que tínhamos visto antes, a concentração, no caso é H3 ou mais, ele vai ser igual a quê? Ou a esse excesso de ácido clorídrico, a concentração desse excesso de ácido clorídrico sobre o volume total. Isso significa o quê? Aquela nossa equação de diluição, né? No caso, concentração do ácido vezes, que está mostrando aqui, né? Concentração do ácido vezes o que? O volume do ácido. Isso menos a concentração da base, que nós conhecemos, e o volume da base, que nós também conhecemos, que é 10 ml. Aí isso vai ser sobre o que? Partido o volume total, que provém do volume do ácido, que também nós sabemos, que é 100 ml, e o volume, no caso da base, que também conhecemos que é 10, né? Aí a gente vai fazer, no caso, substituir os valores, e isso vai nos dar o quê? No caso, o valor de 8,18 vezes 10 a menos 2. Você faz em casa, faz esse cálculo, gente. E outra coisa, utiliza calculadora científica, porque dependendo o tipo de exercício que a gente for praticar, vão precisar de função logarítmica. E muitas vezes, bom, no caso, dependendo da calculadora, né, às vezes não tem. Então, tem cuidado com isso. Já vou falando de agora, hein? Beleza, aí nos saiu que a concentração desse H3 ou mais é 8,18 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Beleza, então a gente já está sabendo isso, quanto é a concentração. Aí fazemos o pH logarítmico, né? Que vai ser o pH vai ser igual ao logaritmo negativo do que a gente da concentração que nós encontramos, de 8,18 vezes 10 a menos 2, e esse logaritmo negativo nos leva a obter um pH de 1,09, né? O que a gente já estava pensando que ia ser extremamente ácido, né? Já que num primeiro momento a gente trabalhou sem adição da base, agora adicionamos 10 ml do titulante, né? De tudo que a gente preencheu nessa bureta, a gente só colocou 10 ml. Vamos ver, porque pode ser 50 ml, 100 ml, 200 ml, né? Isso depende, tá? Então vamos ao passo C. Nesse passo C, já não vamos trabalhar com 10 da base, vamos trabalhar com 50.
Esse volume de 50, utilizamos a mesma regra, tá? Que o que? A concentração de H3 ou mais, e isso significa o quê? Concentração do ácido, o volume desse ácido, menos a concentração dessa base e a concentração, no caso, e o volume dessa base, partido o volume do ácido mais volume da base. Isso tudo já nós sabemos. Então, fazemos a substituição, só que agora estamos trabalhando com 50, né? Não confunda com os 10, que isso foi com um volume de 10 ml, aqui um volume de 50, né? Isso nos deu o quê? Uma concentração de 3,33 vezes 10 a menos 2 mol por litro, tá? Agora vamos achar o pH. Esse pH vai ser logaritmo negativo do que a gente conseguiu, 3,33 vezes 10 a menos 2 mol por litro, e nós obtivemos 1,48. Então já temos 1 de pH, depois 1,09, e agora temos 1,48. Então você vê que estamos criando o quê? A curva da titulação. Então ela vai mudando não muito, né? De 1, 1,09, 1,48. Então, e nós agora vamos utilizar já um volume maior, de 99 ml. Vamos ver, então quase que dobrou do volume anterior, né, na verdade. Aí fazemos, no caso, a mesma fórmula, não esqueçam dessas fórmulas, tá? Que a concentração vezes, igual, né, na verdade, a concentração do ácido vezes volume do ácido, menos concentração da base, menos vezes volume da base partido volume do ácido mais volume da base, tá, pessoal? Não esqueçam disso. Fazemos a substituição, no caso, tá? Observando aí qual que é qual, né? O único que vai mudar aqui, pessoal, é o volume da base. O que mudou, né, na verdade, nos três últimos, tá? Tanto o volume da base, o VB, de cima e de baixo, tá? Então, isso nos deu quanto? 5,03 vezes 10 a menos 4 mol por litro. 5,03, pessoal. Ainda nem chegamos no ponto de equivalência, né? Que é próximo, que tem que ser no 7, né? Que é o neutro, que é onde neutraliza. É o momento em que as concentrações de hidrônio, H3 ou mais, vai ser igual as concentrações de OH- né, da base. Fazemos, no caso, o pH, logaritmo negativo, e nos deu um pH de 3,3. Então está aumentando, né? Já aumentou um pouco mais, de 1,48, que foi o anterior, já foi para onde? Para 3,3. Quase que aproximadamente o dobro, quase. Tá? Utilizamos agora um volume um pouco maior, de 99,9, tá? Aí, a gente faz também o mesmo cálculo, tá? E vou explicar novamente, vocês já estar já cansados de ouvir, né? Anota aí, pessoal, isso aqui é importante. Aí a gente utiliza o 0, no caso, nos dá essa concentração de H3 ou mais de 5 vezes 10 a menos 5 mol por litro, tá? Então está aumentando. Agora tem que saber o pH. Quanto que nos dá esse pH? Esse pH logaritmo negativo de 5 vezes 10 a menos 5, dá 4,3. Então aumentou do anterior também, né? 3, no caso 3,1 e um pouquinho, né? Vai para 4,3 no caso. E se utilizamos 100, que já a gente vai achar o ponto final, 100 ml. A gente vai fazer o mesmo cálculo, né? No caso, só que agora vamos partir, porque quando é ponto final, lembra que a gente falou que, que é, no caso, tem uma igualdade, né? Tem igualdade. Então, utilizamos essa equação do H3O+, mais a base, ou H-, isso vai nos dar duas moléculas de água, né? E com isso, fazemos, como é tudo aqui igual, né? Então não tem problema. E lembra que agora há pouco a gente falou que quanto que era o pH, no caso, dessas soluções quando tem igualdade? Ela é 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro, né, no caso. Então a gente utiliza a função logarítmica negativa e nos dá 7. E aí com isso comprovamos que no caso o exercício que com 100 ml conseguiu o ponto final dessa titulação. Teve uma neutralização que a base neutralizou o ácido. Deu para entender, pessoal? Espero que sim. Qualquer dúvida, estamos aí. Aí aquilo que eu estava mostrando para vocês, né? Dessa constante de equilíbrio, né?
se utilizar um volume de um pouco a mais, de 100,10 ml, né? É mais do que o ponto de equivalência, o ponto final. Aí temos o mesmo cálculo, só que agora já não é mais do H3 ou mais, né, da parte ácida, agora é da base. E não vamos obter quanto? 5 vezes 10 a menos 5. Aí utilizamos o pH logarítmico negativo, vai nos dar 4,30. Você vê que está igual, porque alcançou ainda o ponto de equilíbrio, estão dentro do pH, tanto na parte básica como na parte ácida, já que o cálculo anterior nos colocou o quê? 4,30 também, né, antes do ponto de equilíbrio. Então, lembra a curva de calibração, que ela vai andando, e no momento sobe, em todo o inset. Assim você vai aumentando a concentração, né? Mas ela se mantém até um determinado momento, obviamente, né? Aí a gente faz o pH, né? Só que quando a gente trabalha agora, nós sabemos que o pH é 14 menos o pH, o pOH, né? O potencial, no caso desses hidroxilas. Então, nós sabemos que temos 14 menos esse último, né? 4,30. Aí nos dá um pH final de 9,70, tá? Então, novamente, as crianças vai subindo e depois já vai indo, no caso, vai aumentando, indo sempre conforme aumenta a concentração do titulante, no caso. Deu para entender isso, pessoal? Vamos lá. Isso é depois do ponto equivalência, tá? E se a gente utilizar 101 ml, o que vai acontecer? Aí vamos a mesma fórmula, né? Vai nos dar 4,98 vezes 10 a menos 4. E com isso a gente vai utilizar, né, o pH logaritmo negativo 3,3 no caso, tá? E aí vamos fazer a mesma escala, P igual a 14 menos pH, tá? Isso vai nos dar 10,7. Você está vendo? Está subindo já mais, indo mais para o lado direito, né, da curva. E depois de construirmos isso, né, essa tabela com cada dado, né, obviamente nós construímos isso com alguns dados, né? No caso foi 10, foi 50, foi 99,9, 100, 100,10 até 101, né, que é o que a gente está mostrando. Então você pode observar que aí mostramos o pH tanto do ácido como da base e como que eles vão mudando. O único que não vai mudar, pessoal, é quando ela alcança o ponto de equilíbrio. Está mostrando aqui o 100, com 100 ml, que foi 7, tanto do ácido, tanto da base. Entendeu? Então, isso aí é o ponto de equilíbrio. Tá? E depois ela vai aumentando conforme você vai adicionando mais, no caso, base, né? Aqui o que estava mostrando para vocês, né? No caso. Então, observando isso, né? E aqui só está mostrando quanto que você utiliza, né? Você pode utilizar a mesma quantidade, mas as concentrações elas mudam. Pode ter a mesma quantidade do ácido clorídrico, mas as mesmas diferentes quantidades de concentração aí vai mudando, mas elas convergem, no caso, no ponto de equilíbrio, né? No caso que está mostrando aqui. Isso vai ser exemplificado na teoria, na prática, com a viragem de cor, que isso vai depender do indicador. Pode ser a fenolftaleína ou o vermelho de metila. Aí temos algumas coisas diferentes, né, no caso, entre indicadores, uma vez que o fenolftaleína é um dos melhores, os mais utilizados. Os outros é um pouco mais difícil, por quê? Pela diferença da acuidade. Porque na fenolftaleína é de incolor para colorido, né? Já nos outros não, ele vai do vermelho para o azul, vermelho amarelo, vermelho laranja, então aí é mais difícil, né? Então a fenolftaleína sempre foi o mais indicado, né, no caso. Aqui estamos mostrando uma titulação de 40 ml de ácido clorídrico com concentração 0,1 mol por litro, com sódio, também na mesma concentração, 0,1 mol por litro, tá? É aquela coisa que a gente estava mostrando, né? No caso, num primeiro momento, os primeiros cálculos, utilizando 10 ml, você vai ter um ponto alguma coisa, porque tem mais íons ácidos presentes.
Quando você vai chegando na metade, chegando em 50 ml, como está mostrando aqui, nós encontramos quase que está equilibrando as coisas, né? Está equilibrando, aí vamos aumentando e até chegar no ponto de equivalência. Esse ponto de equivalência vai ter uma concentração de ácidos e da base igual. E conforme vai aumentando, ela vai mudando novamente, ela vai aumentando o pH. Então, tem uma faixa, no caso, na qual mais ou menos entre 4 a 10, na qual essa concentração não muda, muda muito pouco, até chegar, obviamente, ao ponto de equivalência, que é o que nos interessa. Certinho, pessoal? Então, essa seria a nossa aula de hoje. Não esqueçam de se inscrever no meu canal. Qualquer dúvida, é só falar, pessoal. E deixa o like, se inscreve. E a gente se vê na próxima aula, que é só exercício, viu, pessoal? Treina, se lembra, estuda bem essa parte, que na próxima aula é só exercício, que já está pronto para a nossa prova, que já está bem pertinho, viu, pessoal? Beleza, abraço aí para vocês.